galera! Hoje meu convidado aqui no GoDaddy é o Jun Sakamoto, grande empresário e considerado também o Sushi Man número 1 do Brasil, né? Isso, Jun? Não sei se você está falando. Bom, gente, o Jun, ele é super respeitado na área gastronômica, principalmente japonês, né, que você domina mais. Porém, ele tem outras habilidades que eu já vi você fazendo várias outras coisas, Jun. Então, hoje a gente vai bater um papo com ele vai contar um pouquinho pra gente como que você entrou na gastronomia. Assim, na verdade, eu quero saber uma coisa antes, porque na minha pesquisa eu descobri que seu nome é Leonardo. Sim. Que é um nome brasileiro. A gente olha pra você e imagina que você tem descendência japonesa. Sim. Mas é uma família tradicional? Meu pai, ele terminou a faculdade no Japão e veio para o Brasil. Então ele não faz parte daqueles grupos de imigrações que vieram um pouco antes dele. Já não tinha mais tantos japoneses vindo nessa época. E como ele fez agronomia, Brasil era o lugar para acontecer. E aí começou a conhecer o Brasil. Em 1970, ele decidiu voltar para o Japão. Eu achei que eu estava indo visitar o Japão. Fiquei sabendo recentemente que eles estavam voltando para o Japão. Você era uma criança, adolescente? 5 anos de idade. 5 anos. Lá no Japão, 3 meses depois, meu pai, vendo que tinha mais oportunidade no Brasil, perguntou para minha mãe: você prefere continuar aqui no Japão ou voltar para o Brasil? E ela falou: eu gostei de lá. E aí nós voltamos para o Brasil, senão eu era um sushi man lá no Japão hoje, não aqui no Brasil. E continuamos nossa vida aqui. Eu não sei se agradeço ou se eu brigo com meu pai. Bom, meu pai não está mais entre a gente, né? Pelos meus estudos, você foi para Nova York com 19 anos e Sim. A primeira coisa que surgiu para você foi uma oportunidade na cozinha. Foi isso ou não? Foi. Você procurou ou não, foi de bicão? Um amigo meu tinha ido no ano anterior. Trabalhou de ajudante de garçom, juntou uma grana. A revelia, ele pegou o avião, o avião foi até o Japão, visitou o Japão a contragosto dos pais dele, né? A gente era moleque, né? Aí ele voltou, falou: Nova York você consegue emprego, ganha uma grana muito bacana e tal. E eu comecei a ficar com essa vontade. Chegou no final do ano, falei para minha mãe, né? Quero ir para Nova York. Falei assim: você tá louco, não tem dinheiro. Né? A gente ainda estava saindo de uma crise. Meu pai tinha feito uma plantação muito grande em Presidente Prudente e veio uma geada, acabou com tudo. Por isso que nós mudamos para São Paulo. Aí esse amigo meu falou assim: eu te empresto $1.000. Aí ele colocou $1.000 na mão, eu peguei e comprei a passagem, falei: eu vou chegar lá, vou arranjar um emprego, vou juntar uma grana, vou devolver o dinheiro para ele, vou comprar meu equipamento de alpinismo. Eu fui com esse propósito. Você estava assim, jovem, aos 19 anos, queria juntar uma grana. Mochila nas costas, vamos ver. Legal. Né? Então procurei emprego de lavador de prato, e achei de ajudante de cozinha. E o que mais me encantou foi um dia que teve um evento, o restaurante foi contratado para fazer um evento no Waldorf Astoria, e era um evento grande, então eles precisavam de ajuda. Então vieram outros sushi mans de outros restaurantes para ajudar. Já era um restaurante japonês, então? É um restaurante japonês. Tá. A dona tinha estudado com um príncipe japonês no Japão, ela era uma atriz famosa, tal. Mudou para Nova York, montou esse restaurante com um chefe amigo dela, um chefe muito bom. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar, chamava Shimbashi, ficava na 48 com a Park Avenue. Então assim, eu dava um duro lá, sabe? Eu gostava mesmo. Mas no dia que os chefes vieram, os outros sushi mans vieram, eu achei tão bacana assim, um astral, todos eles recebendo os sushi mans, assim, sabe? Como você recebe um time de artistas, assim, sabe? E eles começaram a preparar. Eles fizeram uma tábua de sashimi com um pargo virado, com conchas de abalone. Eu sei que aquilo era tão lindo que eu falei assim: eu quero saber fazer isso. Naquele momento eu não tinha na cabeça assim: eu quero essa profissão. Não tinha, 19 anos, né? Até hoje eu não sei o que eu quero, imagina naquela época. E aí, se você não sabe o que você quer, imagina. Então, aí que tá. Isso daí ficou na cabeça, eu voltei para o Brasil, tive que dar continuidade aos estudos, mas quando dava um tempinho, eu brincava. E de Criava brincadeira mesmo? em brincadeira. Não é criar, né? É tentar imitar. Tá. Né? E aí eu estava no cursinho, né? Porque eu me atrasei bastante, né? Eu tenho um problema de distúrbio de atenção e eu ia te perguntar dislexia. isso, John. Ainda tem? Eu tenho. Mas a cozinha te ajudou de alguma forma a questão do foco, da repetição? Não, a maturidade me ajudou. A maturidade, né? Então tudo que eu faço, eu procuro, sabe, meditar um pouco antes, focar, mas ainda a questão de leitura para mim é uma coisa muito difícil. Assim, ler uma matéria na Veja
Eu termino pela metade e concluo o resto que está escrito. E apareceu uma oportunidade de trabalhar num restaurante. Eu falei, eu vou. Aí, aqui no Brasil, diferente lá, né? Lá, assim, você é ajudante do ajudante do ajudante. Quem sabe um dia você vai ser ajudante do ajudante, sabe? Lá fora era muito rigoroso. Hoje menos, mas naquela época era muito rigoroso. Mas aqui no Brasil não era assim nessa época? Não. Isso era o que, anos 2000? Isso era 86. Bom, enfim, eu fui entrando pouco a pouco, mas porque eu gostava de fazer. Nessa época ninguém pensava em ser chefe de cozinha ou alguma coisa assim. Chefe de cozinha é um subemprego. É um subemprego, não adianta. Quanto ganha um bom chefe de cozinha hoje? Estourando 10 mil reais. Com salário de 10 mil reais, você não coloca os filhos numa escola particular, você não leva eles uma vez por ano para viajar para o exterior. Você não anda com segurança pela cidade, entende? Você não tem qualidade de vida. Você não tem qualidade de vida. Você vive? Vive. Então, se você pega uma pessoa carente ou da periferia, né, que os pais ganham isso em média, para ele é uma profissão boa. Agora, para um menino que estudou no Santa Cruz, estudou no Dante Alighieri, que o pai trabalha, é advogado, né, mora numa casa enorme, viaja e tudo mais. Uma pessoa que está acostumada com esse padrão de vida, ele não vai se adaptar ganhando 10 mil reais, sabe? É muito, muito difícil. A não ser que ele, de repente, caminhe para o lado de empresário, que ele já tem um capital para investir. Então não vai fazer curso de gastronomia, Só vai fazer alguém e... administração, sabe? Vai fazer administração, tá? Complementa com gastronomia se quiser. Então assim, o caminho que eu percorri era um caminho completamente improvável, sabe? Então, quase jogar na Mega Sena. Quando eu abri meu restaurante, a gastronomia estava nascendo em São Paulo. Eu estava naquele momento. Então, existia uma carência da mídia de pegar quem se destacava. Quase ninguém se destacava, porque não tinha quase ninguém. Você tinha chefe estrangeiro. Então, quem rompeu essa barreira, essa nova profissão, foi o Alex Atala. Ele chegou de fora, começou a trabalhar, ele trouxe esse astral e ele vendeu muito bem isso. E, na sequência, vieram vários outros. O que eu sempre falo quando aparece um pai com filho, né? Traz o filho para jantar, fala assim, meu filho entrou na faculdade de gastronomia. A primeira coisa que eu pergunto é, faltou palmada para você dar nele? Eu adoro que você é muito sincero, né, João? Porque é a verdade que as pessoas não sabem, né? Não sabem. Da profissão mesmo. Acham que vai ser glamour. Você acha então que nessa época que você voltou, que você abriu o seu restaurante, você nem esperava isso? Ou você sentiu que era uma oportunidade também? Não esperava. Eu trabalhei em vários restaurantes, trabalhei na Gayama, trabalhei no Yayoi, vários. Né? A maioria eu ficava muito pouco tempo, porque eu sempre troquei de restaurante muito rápido. Né? Trabalhei até em rede de fast food e tudo mais. Mas isso de alguma forma foi bom para você ter experiência, ter noção do que era de fato a cozinha e até poder definir o que você ia querer. Me deu conhecimento do que era o business. Então, assim, o que eu mais acumulei trabalhando em todos esses restaurantes não é vendo o que eles faziam certo, é vendo o que eles faziam errado. Então, eu colecionei assim, ele erra aqui, ele erra aqui, ele erra aqui e tal. Depois que eu abri meu restaurante, eu vim colecionando como não fazer esses erros. Né? E restaurante, olha... Não é só comida, mas não tem mesmo. Tem toda a parte de gestão, que é muito mais difícil, né? Ou não? Você que tem que me contar, A criação do clima. Como que é isso pra você? Assim, você falou, né, que você via nesses outros restaurantes o que você não queria fazer no seu, os erros, né? Como que é a sua gestão de equipe mesmo, do clima da cozinha e tal? Você tá falando que é difícil. Como que você primeiro a ideia do clima do restaurante, tá? Então, assim... Que público que você vai atingir, o ticket que você vai operar, aonde você vai colocar esse restaurante, que lugar da cidade. Tudo isso você tem que saber equilibrar muito bem. É uma matemática exata? Não. Pior de tudo é isso, não é. Talvez seja, mas a gente não tem como fazer isso, sabe? A gente... Você tenta chegar o mais perto, né? É imprevisível. É uma coisa muito de feeling. Quem eu vejo que é muito craque nisso, e ultimamente ele parou de fazer, é o Rogério Fasano. O Rogério, ele tinha uma mão, sabe? Na hora que ele resolveu montar a forneria. Era impressionante. Assim,
inaugurou, bombava aquilo, sabe? E de gente bacana, um astral legal e tal. Naquela época, você tinha uma faixa do público que gostava de comer fora de casa e ir nesses lugares. Agora aumentou o volume de público, só que é uma pirâmide. Aqui em cima, os mais sofisticados, mas um volume muito pequeno. E aí você vai descendo, vai aumentando o volume de público. Agora, não é porque você desce a pirâmide que essas pessoas você serve qualquer coisa. Não. Mas eles querem uma coisa. Eles querem que você melhore a autoestima dele. Eles querem que você faça ele se sentir bem. Que ele esteja usufruindo da mesma coisa que outras pessoas, né? Que ele, teoricamente, acha que é inatingível. Né? Ele tem a oportunidade de comer num lugar bom e tal. Exato. Quando você consegue entregar qualidade de produto, um bom serviço, tratar a pessoa bem, é você conseguir colocar ele num ambiente que ele se sinta confortável e não humilhado. A gente quer almejar sempre mais do que o que a gente pode usufruir, mas a gente quer se sentir à vontade para fazer aquilo. Exatamente. Né? Inclusive aqui no nosso canal, no GoDeb, a gente está visitando muitos restaurantes justamente para desmistificar isso, de que você não pode ir de tênis num restaurante chique porque você vai ser maltratado, vai ser mal visto. Que não é inacessível. Você pode ter essa oportunidade sim, e você vai ter o mesmo serviço, vai comer a mesma comida que todo mundo, mas que não é uma coisa, porque as pessoas também acham que, nossa, eu nunca vou poder ir no restaurante de Jun, porque é um restaurante estrelado. E eu acho legal quebrar isso. Eu adoro quebrar isso. Para que todas as pessoas saibam que tem oportunidade sim, mesmo que seja numa ocasião especial, numa comemoração. Mas que elas saibam que vão comer bem, vão ser bem atendidas. Olha, você me fez lembrar assim, uma das histórias que eu mais gosto lá do restaurante. Um dia ligou uma senhora para fazer uma reserva para a família, acho que eram 6, 7 pessoas, né? E ela falou assim, olha, meu filho passou na faculdade e o avô dele ofereceu para ele um presente e ele escolheu jantar aí no teu restaurante. No dia não tinha lugar no balcão, mas tinha mesa. Quando chegou a família, eles eram acho que de Mogi Guaçu, né, do interior, vô e vó, mas assim simples, aquele terno que ele deve ter usado no casamento dele, sabe, e guardado, né? Pai e a mãe, o menino, a filha, eu acho que tinha mais alguém. Na hora que eu vi eles entrando, eu chamei minha equipe de salão, falei assim, vocês vão pegar essa família, vocês vão colocar eles no colo, vocês vão fazer eles se sentir assim super à vontade, porque eles entraram tão intimidados, assim, tão com medo de tudo, né? Dei parabéns pro menino, né? Olha que bacana, né? Com educação que a gente constrói um país, eu dei todo um incentivo, tá? E ajudei a servir as primeiras entradas, depois eu entrei que tive que fazer os sushis e tal. E eu fui observando, e a minha equipe lá, o tempo todo, fazendo uma brincadeira aqui, coloca, tá, não sei o quê. E eu passava lá de vez em quando, perguntava como é que estava, tudo. Mas eu sei que eles saíram assim, leves, felizes, como se tivesse ido na casa de um amigo. Isso para mim é o mais importante. Eu penso muito em diminuir o tamanho do restaurante, porque nas mesas eu não consigo alcançar. Mas também eu sei que tem pessoas que chegam em grupo e quer estar entre eles, não quer saber de chefe vindo lá, encher o saco, nada, né? E também tem esse momento, né? Mas você tem esse cuidado de observar, entender, ali, mapear quem são esses clientes, o que eles estão buscando e se prestar a dar um bom serviço. Eu procuro ao máximo, né? E restaurante pequeno tem que aprender que empresas grandes, tá, tem verba de marketing. Então quando você faz uma coisa, considere isso verba de marketing. Porque é um jeito de você estar fazendo propaganda. Assim, olha, Instagram funciona? Funciona. Mídia social funciona? Funciona, né? Assessoria de imprensa e tudo mais. Mas nada ganha o dia a dia, né? De boca em boca. Sabe? Não, e esse cliente que sai satisfeito, ele leva outros clientes, ele volta. E é isso que garante, né, o sucesso. E eu falo para minha equipe que assim, um grupo de pessoas, onde a gente vai jantar? Se um virar e falar assim, não vai naquele restaurante. Ninguém vai naquele restaurante nunca mais. Agora, tá lá um grupo de pessoas. Aí um cara fala, onde a gente vai comer? Vamos comer carne. Vamos na churrascaria X. Aí fala assim, é bom? É bom. Fala, não, é muito bom. Aí o outro fala assim, mas tem a B. Vamos na B? Vamos na B porque ele não come, na B tem peixe. Fala, tá bom, então vai na B. Você vê, mesmo você tendo uma boa indicação, não é 100% de certeza que todos eles vão para lá.
Depois de várias indicações desse restaurante, uma hora você fala, eu vou. Tem que ir. Eu vi falar bem várias vezes para você tomar a decisão de ir. Você ouvir falar mal uma vez, você já bloqueia ele definitivamente. E você como cliente? Você tá nessa galera que também não dá uma segunda chance? Eu como cliente, eu tenho um jeito peculiar de escolher restaurante. Conta então. Pode dividir com a gente. Claro, não, eu vou em restaurante ou para saciar a fome. Eu não quero aquela qualidade de serviço assim, cheio sabe? de pompa. Não, eu não quero relação de afeto. Eu quero simplesmente assim que minha bebida chegue rápido, minha comida chegue rápido, minha conta chegue rápido e eu vou embora dali. E tem que estar no caminho do que eu estou fazendo. Aí você mapeia alguns restaurantes que você teve sucesso em relação a isso. Agora, eu entrei nesse ramo porque eu gosto de comer, adoro comer, eu gosto de ir em restaurantes. Os restaurantes que eu frequento são os restaurantes que eu criei afeto. Então eu tenho uma dúzia ou mais restaurantes assim que eu tenho um carinho muito grande. Que vai sempre, repete. Eu vou sempre. E Jun, me conta uma coisa. A gente tá falando aqui muito, né, do japonês e tal, mas você diversificou também como empresário. Você é sócio da Hamburgueria Nacional, né? Eu já fechei, não sou mais. Ah, não é mais? Infelizmente foi uma experiência muito boa. A sua intenção era diversificar mesmo? Era. Entender outro ramo de segmento de comida ou não? Não, era como assim. Uma visão de empresário. Eu tinha um restaurante muito boutique, muito artesanal. Então eu queria ter um outro produto que não diluísse isso que eu tivesse. Então eu fiz várias prospecções em outros tipos de negócio. Tá. Livraria, loja de calçado. Eu pensei em trazer a Camper para o Brasil. Entendeu? Quando eu fui ver como se faz isso, primeiro eu não tinha recurso, então eu tinha que trazer um investidor. Aí eu tinha que ir até a Camper, comprar a licença para trazer aqui para o Brasil, ver toda a questão de importação e tal. Então eu estava estudando tudo isso, estava estudando também livraria, estava estudando outros negócios, quando eu vi que, tem uma coisa que eu adoro, que é comer hambúrguer. Em São Paulo não tinha. Você tinha lanchonetes, mas você não tinha um hambúrguer. Gourmet bom. Exato, não tinha, né? Aí eu comecei a pesquisar. E numa viagem que eu fiz para Nova York, eram 5 dias que eu ia ficar lá. Eu comi 11 hambúrgueres, né? Em 11 hamburguerias. Fora os jantares que eu já estava com a turma, né? Então, assim, meu negócio era comer hambúrguer. Aí eu fiz um business plan, fui atrás de investidor, não foi difícil. Fez uma fila de investidores e eu abri no Itaim, começou muito bem, fui muito bem durante 10 anos. Eu fui muitas vezes lá. E olha, hoje, aí veio a crise, os meus sócios saíram, a gente atendia 15 mil pessoas mês, deixava 20% de resultado e eu fui convidado a participar da administração de um hospital, entrei lá de voluntário. Eu me dediquei bastante. Isso me ajudou muito a aprender muito mais. Então, eu não fiz faculdade de administração. Não, eu larguei a faculdade de arquitetura na metade. E eu vi que, assim, eu adoro administrar, sabe? Então, assim, um hospital, o que eu sei? Eu não sei. Eu fazia reuniões com os colaboradores do hospital e chamava diretores e tal para resolver um problema. Então, a gente colocava o problema no meio da mesa e eu falava assim, olha, como que o Einstein resolve, como que o Santa Catarina resolve, o Sírio resolve um problema desse? Eles dão uma ideia de como seriam. Aí eu pego essa ideia, vou atrás, né? Aí eu fui falar com diretores do Einstein, do Santa Catarina e tal, e para cada problema a gente olhava para o hospital e via o que dava para fazer. E eu coloquei uma coisa lá que era assim, o ótimo é inimigo do bom. Quando você fica querendo o ótimo, você não sai do lugar. Amanhã a gente tem que ser um tiquinho melhor que hoje. Não importa, tem que ser um tiquinho melhor. Hoje o hospital está indo muito bem. Foram 3 anos, né, que eu fui como vice-presidente, né? E a reunião que eu menos gostava de ir na reunião de diretoria, eu gostava de ir na reunião da turma mesmo, né, de trabalho mesmo. Até para entender, né, Exatamente. a realidade ali. E envolver as pessoas, né? Me conta uma coisa, você já participou de alguns programas de TV como convidado? Eu, particularmente, trouxe até meu caderninho aqui, porque antes de entrar no Masterchef, eu estava fazendo os testes. Sei. E aí, eu estava passando um programa que você era convidado e a pessoa ia na sua casa e você ia cozinhar. Só que você não fez prato japonês.
Você fez prato português. Arroz e de eu pato. fiquei tão louca. Arroz de pato e uma brandete de bacalhau. Eu anotei isso aqui. Aqui eu tenho essa receita que eu falei, gente, isso aqui vai ser pro meu repertório no MasterChef se eu entrar. Você acredita? Olha que show. Então eu tô lisonjeada de receber realmente Eu esse que tô. convite. Porque, olha, esse arroz de pato aqui, gente, é bom mesmo que eu fiz, hein? Depois eu passo a dica dessa receita pra vocês. Mas enfim, você foi inclusive já no MasterChef, acho que no Profissionais, né, na última temporada. E o que você acha, assim, dos programas de gastronomia na TV? Porque hoje existem realities e existem outros tipos de programa também. Olha, eu tinha um preconceito idiota, né? Porque eu não assistia, primeiro por uma questão de horário, né? Mas eu tinha um pouco desse preconceito, né? Falei assim, em que lugar no mundo você entra num restaurante, chama o chefe e fala, chefe, coco, açúcar mascavo, cação e cebola, você tem 15 minutos para fazer meu prato. Isso não existe, né? Hoje eu acho ridículo a minha posição. Então, na verdade, aquilo é um Mas programa... também nada te impediu de mudar de opinião, né? Você Claro. tinha uma visão e depois você... Enfim. É um programa de televisão. Então, assim, repetição, 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 ninguém vai assistir. Ponto. A repetição tem que acontecer no restaurante. O programa de televisão é uma outra história. O que eu vi que é sensacional é o que esses programas de televisão estão fazendo hoje com os jovens. Outros chefes que passaram por aqui falaram a mesma coisa, que o bacana desses programas é justamente isso. E eu, quando entrei no programa, que começaram a ter umas reuniões lá com o pessoal na diretoria e tudo mais, eles passaram justamente essa mensagem. Eu lembro que me impactou muito, porque eu não era telespectadora do programa, mas a forma que isso transformou a relação até familiar, das pessoas voltarem a cozinhar, se reunir para comer, para apreciar a comida e conhecer ingredientes diferentes de outros estados, de outros lugares. Isso é muito legal. A gente não tinha acesso. E nessa visão ainda dos programas de TV, você se vê num programa de TV, assim, ou como jurado, ou como apresentador? Não é seu perfil? Não é muito meu perfil. Bom, e agora a gente vai fazer um bate-bola, assim. Tá bom? Perguntinhas rapidinhas. Bom, qual o seu prato favorito para comer? Não tenho. Não tem? Não tenho. Hambúrguer ou japonês? Os dois. Ah, não, mas aí nesse caso eu tô te dando uma opção, é brincadeirinha. Só pra Segunda-feira o hambúrguer e na terça o sushi. O sushi, tá bom, tá certo. Saquê ou vinho? Vinho. Atum ou salmão? Atum. São Paulo ou Nova York? Nova York. Essa é fácil. Facinho, né? Essa todo mundo já sabia. Eu fiquei no MasterChef meio que conhecida de farofeira. Fizeram esse marketing pra mim lá e eu aproveitei. Eu falei assim, opa, se eu não ganhar esse negócio, pelo menos eu vou ser o quê? Rainha da farofa, entendeu? Tá tudo certo. Me mandavam fazer farofa, eu fazia e era sempre elogiada. E aí, a brincadeira aqui que eu faço com os chefs e com os meus convidados é, qual a sua farofa favorita? Se for falar assim, qual que é a farofa que você gosta de comer? Todo dia. Sabe? Aquela coisa. Arroz, feijão, carne moída e quiabo. E um ovo. Não tem farofinha. Então, de um primeiro convidado, não tem farofa favorita. Gente, adorei. Porque não é japonês, gente. É japonês, é por isso. E aí, a última brincadeira aqui é você citar um chefe que você acha que é uma referência e um restaurante ou um prato que você acha que as pessoas, sem ser os seus, óbvio, né? Mas que você acha que as pessoas têm que ir, que vale a pena, que é importante conhecer, que é gostoso. São Paulo ou mundo? Mundo, pode ser no mundo. O Goldad vai pro mundo e vai nesse restaurante que você indicar aí, vai. Para mim, até pela minha profissão, minha meca é o Sawada em Ginza, Tóquio. Gente, já vamos dar um Google. É um restaurante de 6 lugares, templo do sushi. Bom, Jun, eu preciso admitir que, além de te admirar, né, na questão gastronômica, te admiro hoje ainda mais como gestor. Eu trabalhava no mundo corporativo, então para mim sempre foi muito importante alimentar uma referência profissional, né? Ter um gestor que para mim significasse o que eu quero ser, eu estar um dia no lugar dele. E nesse bate-papo aqui super leve, descontraído, você contando as suas histórias, eu acabei te admirando ainda mais por isso. Obrigado. Acho que você deve ser uma ótima pessoa para trabalhar, um gestor que tem uma visão muito ampla, que faz questão de uma gestão colaborativa, né, e não de cima para baixo, então que as pessoas opinem e as ideias surjam em conjunto, e eu admiro muito isso. Então, é isso que você falou, é muito importante para todo mundo, né? Você sempre colocava alguém em cima para você admirar. E eu faço a mesma coisa, eu sou um colecionador de heróis. Desde pequeno, eu sempre tenho um herói. O meu herói mais admirado para mim é um amigo, cliente amigo, é o Pedro Moreira Salles, que eu acho uma mente incrível, valores incríveis. Aprendi muito, mas muito com ele. Podia ficar assim dias falando assim, de todas as lições que ele
que ele passou para mim, sabe? Às vezes, assim, numa frase, numa brincadeira, eu captei a mensagem e guardei aquilo como lição. É uma pessoa que eu admiro demais. Adorei, porque realmente é um ícone, né? Então, esse cara é incrível. Arrasou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você quiser se despedir aqui do YouTube, da galera. Galera, obrigado. Valeu. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E vamos lá comer o sushi do João, hein? Beijo.